E aí, gente? Fala, galera. Boa noite. Tô com uma água aqui. Enquanto a galera vai entrando, eu vou comentar, vou escrever aqui. Oi, Bru. Boa noite. Já te amo. Boa noite, Estela. Só vou escrever aqui. Live número 6. Gente, vocês acreditam que a gente já tá na live 6? Live número 6. Time ex-intolerante alimentar. Tudo bem? Isso aqui. Tudo bem. Boa noite. Cá, boa noite, seja bem-vindo. Gente, vocês acreditam que a gente já tá na live número 6? Eu não sei vocês, mas tipo, eu tô adorando fazer essas lives com vocês, que a gente vai trocando informação, sabe? Eu acho que eu tô gostando bastante, assim, não sei vocês, mas tô bem feliz, assim, com o resultado que as lives têm trazido, que ela tá expandindo a consciência de vocês, né? Que a gente entender que a gente tem que trazer essa integração pro corpo, pra mente, para o espírito. A gente precisa ter esse tripé muito bem equilibrado, independente de religião, nada disso, é o nosso centramento, a gente com a gente mesmo, isso mesmo. Boa noite, Rô, boa noite, Jaiane, é isso mesmo? Jaiane, Hilda, boa noite. Gente, conta pra mim aqui, vocês estão intolerantes a quais alimentos? Tem umas pessoas que eu já conheço, outras novas. Que você coloca aqui pra mim quais são os alimentos que vocês estão intolerantes alimentares, pra eu saber e tudo mais. Conta pra mim aí, vai escrevendo enquanto a galera vai entrando aqui. Bru, já te amo. Ai, gente, eu não sei aí, eu não sei se tá, mas aqui em São Paulo tá uma friaca, tá? Já vou começar, a gente não vai enrolar muito. A Jane falando a lactose, exatamente. Você vai ver o depoimento da Bruna, ela é do time de ex-intolerante alimentar e ela voltou a comer lactose. Foi uma transformação incrível aí. Boa noite, Miguel Ângelo, Fer, boa noite. Ai, meu Deus, Helder, boa noite. Slugala, que fala? Será que é assim que pronuncia? Ai, olha lá, a Ká falando, mais fácil falar o que eu posso comer. Eu sei como é que é isso, viu? Eu sei exatamente. Era tantos alimentos que eu já não sabia. Era mais fácil falar o que eu conseguia comer, né? Eu sei como é. Aí, o leite derivados. Vou deixar a live salva sim, se Deus quiser. Erika, boa noite. Felicity tá sempre aqui com a gente, lindona. Maria Cristina, seja bem-vindo. Então tá bom, gente, ó, já estamos aqui com uma galera. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, tá bom? Hoje a nossa live vai ser especial com o time de ex-intolerante alimentar. E aí, o que eu vou falar? Uma vez por mês, eu vou chamar um convidado, aqueles que aceitarem, aqueles que quiserem, né? Do time de ex-intolerante alimentar, pra gente contar como é que era a vida dele antes de passar pelo protocolo, como é que está a vida agora, depois de passar. A gente vai, que nem um bate-papo que a gente teve semana passada com a Ingrid, que a gente vai ter hoje com a Bruna, uma vez no mês, para não ficar tão cansativo, eu vou trazer um convidado aqui que faz parte do time, e nas outras 3 semanas, nas outras 3 terças-feiras, eu vou dar mais um entendimento. Por exemplo, semana que vem eu tô pensando em falar do tema ansiedade e intolerância alimentar, pra gente ir expandindo cada vez mais a nossa mente, cada vez mais trazendo mais consciência. Por que tanto as pessoas, por que a intolerância alimentar tá tão na modinha e por que cada vez mais pessoas estão mais intolerantes alimentares e a intolerância de cada um vai aumentando cada vez mais. Muito bem, Bru, vamos ver, você já me mandou o convitinho aqui? Gente, eu sou um pouco perdida, eu confesso. Bru, vou te mandar aqui um convitinho. Aceita aí, se você recebeu alguma coisa. Ou então, se você quiser me acenar aqui, eu te libero, porque eu não sei muito bem como funcionam essas coisas. Oi, Ju! Seja Tudo e você?
ótimo. Ai, que saudade. Muito bom ver você. Gente, para quem não conhece, essa aqui é a Bruna. Ela é do nosso time de ex-intolerante alimentar, uma queridíssima do meu coração. Bru, se apresenta aí para o pessoal, fala seu nome, sua idade, onde você mora e a gente vai conversando. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Bruna, eu tenho 27 anos e moro em São Paulo. Conheci a Ju através das redes sociais e passei pelo protocolo, já vai fazer quase 2 anos. Caramba, é muito tempo, né? Bru, passa muito rápido, não passa? Muito. Gente, a gente vai falar mais pra frente, mas assim, a Bru, ela passou tanto pelo protocolo online quanto pelo protocolo presencial. Então, ela entendeu um pouquinho dessa parte híbrida, né? Ela estava, quando eu comecei a fazer a transição, ela passou pelos dois e depois ela vai contar o que ela achou, se tem alguma diferença, que as pessoas sempre me perguntam, ai, mas o presencial não é melhor que o online e tudo mais. Então, a Bru, que passou pelos dois, vai falar pra gente o que ela achou e tudo mais. Gente, eu só vou tirar aqui os comentários para vocês verem o rostinho da Bru certinho, tá? Eu só preciso ver como é que faz isso. Comentários desativados. Maravilha. Ah, então tá bom. Gente, a Bru, essa aqui é do nosso time de ex-intolerante alimentar. Bru, fala pro pessoal, o que você estava intolerante a quais alimentos quando você chegou até mim? Tá. Eu fiquei intolerante alimentar por 5 anos. No começo é muito imperceptível, né? Eu comecei a ter desconfortos gástricos, ficava com a barriga inchada, às vezes tinha desinteria, mas sempre achava que, comi besteira, comi demais. Então, eu não sabia exatamente o que eu tinha. E uma das minhas maiores paixões era tomar iogurte, todo dia de manhã. E aí eu fui vendo que cada vez mais eu piorava. E aí todos os dias eu passava mal porque o iogurte era uma parte da minha rotina. E foi piorando, lógico. No começo, né? Era uma desinteria, um desconforto e etc. Mas depois eu comecei a ter cólicas e dores muito fortes, né? Então eu cheguei a, ficar um dia inteiro deitado na cama com cólica, tomando chá e várias coisas que algumas pessoas que eu conhecia que tinham intolerância me falavam que, ajudava, né? Mas eu tomava bastante lactase no final, porque eu sempre fui a do time dos intolerantes, mas aquela que abusa, né? Então eu acabava forçando uma introdução alimentar que não me fazia bem. E aí era bem sofrido. Sim, eu me lembro que você falava, né? Ai, Ju, eu amo comer, e aí às vezes, sei lá, eu lembro que tinha um bolo, né? Que você sempre gostava, que tipo, a sua mãe fazia, né? Algo assim. E aí você fala, cara, eu adoro esse bolo, mas toda vez que eu como eu passo muito mal, né? Eu me lembro de você. E parece que tem alguns alimentos que se tornam mais relação, acho que eu vou explicar, mas mais relação com sentimento. Então, toda vez que eu comia bolo de prestígio, era quando eu mais passava mal. É meu bolo preferido de festa. E lasanha de berinjela. Toda vez que eu comia lasanha de berinjela, parecia que a cólica, era mais forte. E mesmo, né, passei pelo protocolo, no começo ainda leva um tempo para você introduzir os alimentos. Então, mesmo na primeira vez que eu ainda comi lasanha depois do protocolo, ainda tem uma estranheza, assim. Lógico, é muito menor, mas é o alimento que parece que é mais característico ali do problema. Exatamente. Peraí, gente, que ficou preto aqui. Vocês estão me vendo? Preto pra mim. Tá. Então, o que acontece, né? Isso que a Bru falou, né? Tem determinados alimentos que às vezes a gente come e a gente não passa mal. Mesmo se você está intolerante alimentar ou não, a gente tem um grau de passar mal, vamos dizer assim, menor. E tem determinados alimentos que a gente gosta muito e que não só que a gente gosta, mas que traz uma memória afetiva pra gente muito grande, e que às vezes essa memória afetiva, por mais que você goste daquele alimento, por mais que você se sinta prazer em comê-lo, talvez aquilo acabe trazendo emoções negativas, entre aspas, com aquele alimento. Ou seja, você traz alguma emoção ali inconscientemente, e às vezes você adora aquele alimento, e aí quando você come, vem um sintoma muito maior. Isso é muito comum, porque aquele alimento está atrelado a alguma emoção dentro de você. Então, isso é muito comum. Muito bem, Bru. Eu me lembro também que você falou para mim que parece que a sua intolerância, eu não sei se ela começou
ou seus sintomas pioraram quando você mudou de cidade, não foi isso? Não tinha alguma coisa com isso? Conta para o pessoal, assim, essa mudança, porque para mim, também, a minha, vamos dizer assim, a minha intolerância alimentar, ela começou quando eu vim morar aqui em São Paulo. Então, eu senti que essa mudança do interior para cá, morando sozinha, numa cidade que eu não conhecia, acabou talvez que o meu copo transbordou ali. Eu me lembro que era muito parecido com o seu também, uma situação dessa, né? Sim, eu comecei a ter os sintomas no período que eu estava fazendo faculdade. E aí eu passei numa faculdade pública que era no interior. Então eu fui morar sozinha, ficava bastante longe da minha família. E era algo que me incomodava bastante, porque eu sempre fui uma pessoa bem próxima e apegada na minha família. E aí acaba sentindo, né? Porque você tá ali sempre próximo da sua família, você tá numa cidade que você não conhece as pessoas, acaba causando, né? Um desconforto, Sim, é algo novo e tudo mais. E eu acredito que talvez as pessoas, elas acham assim, porque quando eu me mudei de cidade, eu senti que a minha intolerância piorou ou começou. Ou sim, então pode ser um trabalho que eu mudei de trabalho e a minha intolerância, ela começou ou piorou. Ou então, eu separei do meu marido ou da minha esposa e aí que os meus sintomas começaram a piorar. Então, às vezes acontece algo não ruim, mas algo desafiador na vida, por exemplo. Você estava super curtindo lá, fazer faculdade e tal, mas eu sentia saudade da sua família, que era a mesma sim. coisa que acontecia comigo. Por mais que era um sonho que você estava querendo, né, fazer e tudo mais, mas era algo que você sentiu uma certa dificuldade. E aí, pois, os sintomas, né, eles apareceram por quê? Porque as emoções, elas estavam já borbulhando ali dentro de você, sem muitas vezes a gente saber, né? E aí foi quando o copo transborda. Sim. Muito bem. Bruno, vamos falar um pouquinho agora. O que você achou da diferença? Existe diferença para você de ter passado pela sessão presencial e depois você ter passado uma parte pelo protocolo online? Você sentiu que tem diferença, assim, do processo presencial e do processo online ou não? O que você achou? Do procedimento, não tem diferença nenhuma. É lógico que, né, chegar no consultório, ter o contato, né, físico com você, a gente ainda pode ter um pouquinho antes da pandemia. Um abraço, um oi. Às vezes te aproxima da pessoa que vai fazer o protocolo com você, né? Que no caso me aproximou de você. Mas em relação ao protocolo em si, ao procedimento, não faz diferença nenhuma. Exatamente, você conseguiu acessar todas as suas emoções, né, da mesma forma, exatamente. O que eu costumo, quando eu atendia presencial, né, gente, para quem não sabe, hoje em dia eu não tenho mais um consultório físico, eu atendo só de forma online, que nisso eu consigo atender pessoas do mundo inteiro, né, e as pessoas falavam, né, ai, Ju, é tão gostoso, vim aqui e tinha as plantinhas, as pedras, o ambiente que eu Sim, gostava de era o ficar ambiente. muito. E as pessoas, me sinto tão acolhida aqui e tudo mais, mas era a única diferença, né? Antes da pandemia, né? A gente chegar, dar um abraço em vocês e tudo mais. Eu falo que assim, que a única diferença que tinha, que tinha, né, entre protocolo online e protocolo presencial eram duas. Uma que tinha meu abraço, né? Tipo aquelas que se acham, e a outra que eu podia servir um cafezinho ou um cappuccino no dia da alta, né? Se a pessoa quisesse. Mas, assim, terapeuticamente falando, não tem diferença, né? Porque tem as emoções ali que você precisa acessar e você, estando aberta e receptiva a querer limpar todo esse lixo emocional, né? Independente se você está aqui em São Paulo, está presencial ou online, o mais importante é que você queira ressignificar tudo que seja necessário para voltar a comer, né? Sim, o mais importante realmente é você estar disposto, né? A se expor emocionalmente ali pro procedimento e enfrentar o que você vai encontrar. Exatamente, exatamente. Porque geralmente, né, sei lá, não vou dizer 100%, porque não dá para generalizar, mas assim, 99,9% a causa inicial, ou ela aconteceu dentro do ventre da mamãe, ou na primeira infância, quando você ainda, tipo, era bem pequenininho, né? E às vezes a gente não tem consciência, né? E aí, poxa, mas eu me lembro que tal situação aconteceu, mas muitas vezes no ventre, né, a gente não se lembra, não tem como acessar
a mente subconsciente, né? Falar, não, peraí, deixa eu ver, agora eu vou acessar a minha mente subconsciente para ver o que aconteceu quando eu estava dentro da barriga da mamãe. Não, ninguém precisa saber disso. A gente só volta lá realmente para ver aonde que foi programado, né? Aonde que foi aquela emoção que estava atrelado à intolerância alimentar, né? Então a gente vai lá, ressignifica, né? Dá todo o entendimento necessário para aquela situação. E lógico, né? Que eu costumo dizer que ninguém chega até mim querendo passar pelo protocolo porque tá bem, né? A gente é terapeuta e a gente tá aqui para trabalhar questões emocionais para a gente ficar bem. Mas tem questões que a gente precisa ver, são questões que às vezes são questões doloridas, sim, são questões difíceis, né? Que a gente coloca dentro, debaixo do tapete, coloca um monte de concreto, mas aí uma hora tudo isso sobe, né? E é aquela coisa, né? Eu costumo dizer assim, Bru, você estava extremamente aberta e receptiva ao processo. Não, vamos fazer o que tem que ser feito e vamos fazer logo. Tipo, eu me lembro muito bem de você. Não, vamos, tô aqui, eu quero arrumar isso, quero viver minha vida de forma saudável novamente. Mas tem pessoas que às vezes elas têm muito medo do que elas vão encontrar, né? E eu costumo dizer, Bru, que o que acontece? Talvez de forma consciente a pessoa não se lembre, mas o subconsciente, você já acessou o seu sub, né? Você sabe que ele se lembra de tudo, né? Então ele tem a memória de longo prazo ali. E aí o que acontece? Por mais que muitas vezes as pessoas, eu não sei o que eu vou encontrar no meu passado, ela não se lembra de forma consciente, mas o subconsciente está ali. E ele se lembra de tudo. Então ele vai dando sinais físicos no corpo, né? Para mostrar, olha, está acontecendo isso, presta atenção nas suas emoções e tudo mais. Então, o que acontece? Nem sempre é tão simples olhar para as nossas questões emocionais, mas assim, você pode falar, né? Depois que a gente olha, ressignifica, tira uma tonelada das costas, não é? Sim. E assim, às vezes para um adulto, né, falando um pouco da terapia em si, a Bruna adulta olhando uma cena, era uma cena muito boba, né, que me impactava. Por exemplo, acordar num quarto escuro sozinho, e aí você se sente sozinho, como se você fosse uma criança abandonada. E não era uma situação de 2 minutos que você viveu e de alguma forma isso ficou registrado ali, né, no seu subconsciente e te impactou de uma maneira tremenda. E você olhando como adulto, você fala, que bobeira, né? Uma criança que acorda geralmente no quarto sozinha, realmente. Lógico que ela fica assustada. É lógico que ela chora. Mas às vezes pra Bruna fez, né, magoou. Pra Juliana, às vezes não. E assim, é muito de cada um, né? Exatamente, e outra, né? Uma coisa é a gente ter a consciência, que nem você falou, de adulto hoje, né? Poxa, acordou ali chorando e tudo mais, e cada um tem um tipo de interpretação, né? E aí vai muito do que está acontecendo dentro da família, do sistema familiar e tudo mais. Então a gente tem que ir vendo realmente, né? O que vai. E o mais importante, né, Bru, é que assim, você entendeu que para Bruna adulta, aquilo era muito bobo, entre aspas, mas a gente estava lidando naquele momento ali com a criança interior, né? Que para ela não tinha nada de bobo, ela sofreu, ela sentiu medo, ela precisava ser acolhida. Então é isso que muitas vezes eu falo nos atendimentos e aqui no Instagram, é assim, que a gente precisa acolher a nossa criança interior. Porque às vezes, que nem você falou, é uma coisa boba ali que aconteceu, mas aquilo impactou com você, que você vinha trazendo, né, aquela memória e que você jamais imaginou. Poxa, minha mãe estava ali dormindo no quarto do lado, né, não me lembro se era isso ou não, mas, eu estava no escuro, acordei e 2 minutos depois alguém já veio me pegar. Mas esses 2 minutos, para quem é bebezinha, é uma eternidade, né? Então, aí, o que a gente fez? A gente vai lá, ressignifica, acolhe a criança interior para ela se sentir confortável. E aí, o que acontece? A criança se sentindo acolhida, o adulto também floresce, né? Tipo, o adulto fica mais autoconfiante, fica muito melhor. E eu, Bru, você falou, né? Eu fiz aqui umas anotações, né? E me conta um negócio, como é que tá a sua vida? Faz tempo que a gente não se fala, me conta aí. É uma das coisas que, né, eu mais fico contente, assim, de ter passado pelo protocolo. Lógico, voltar a comer todos os alimentos, assim, foi maravilhoso. Você não tem que se preocupar quando você vai viajar. Às vezes, né, já aconteceu eu estar numa viagem e falar, vamos comprar alguma, tipo, uma rosca de chocolate. Aí eu falava, a gente tem que passar na farmácia também, então.
porque eu preciso comprar um remédio. E é muito chato, e é muito triste. Ainda assim, com o remédio, eu sabia que eu ia passar mal um pouco de qualquer forma. Mas uma das coisas que eu sempre levantei também, foge um pouco da intolerância alimentar, mas eu sempre tive um problema de controle emocional muito grande. Eu sempre fui muito chorona, né? Então, se eu ia expor em alguma situação com um chefe, com a minha mãe, com meu pai, com pessoas que eu ia falar alguma coisa que eu sabia que era importante pra mim, o choro vinha, tipo assim, eu estaria chorando agora contando pra vocês como eu estava no meu depoimento, porque ainda era muito recente, né? Contar qualquer coisa era muito difícil. E o ganho secundário que eu tive com o protocolo em cima disso foi maravilhoso. Porque além de eu ter acolhido a minha criança ali no protocolo, eu continuei fazendo uma atividade de acolhimento que a Ju me passou. Então, todas as noites eu sentava na minha cama e conversava com a Bruna criança. Bruna, quando eu vou conversar com o meu chefe, você tem que ficar quietinha. Bru, você não pode chorar. Depois da noite, eu vou te acolher, a gente conversa, a gente coloca, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos juntos. Mas naquele momento, eu preciso que você não chore. E eu fui trabalhando muito isso em mim. E hoje, pra mim, é algo assim, que eu consigo controlar muito mais. Né? Lógico, é sentimento, não é pra gente esconder, porque senão daqui a pouco eu tenho que passar de novo, né, pelo protocolo. Mas saber também a hora de viver aquilo, né? Conseguir se controlar pra viver daqui a pouco, talvez. Exatamente, porque assim, a gente vive, né, Bruno, numa sociedade que não é legal demonstrar emoção, né? E aí o que a gente faz? A gente vai lá e coloca numa panela de pressão, vamos dizer assim, né? E fica abafando aquilo, né? E aí, não, porque você não pode chorar, porque você tem que ser forte, porque é isso, porque é aquilo. E aí, às vezes, um simples negocinho vem e você fala, puta, desaba, né? Tem gente que desaba no choro, tem gente que desaba na raiva, na agressividade, e cada um tem a sua forma de externalizar isso que abafou, né? E esse negócio da criança interior foi bem legal você falar, né? Porque quando a nossa criança interior ela tá acolhida, o que acontece? Quando a gente dá o comando, que nem esse que eu te falei, né? De conversar com a sua criança interior, ela sabe, a gente dando esse comando, né? A gente fala, não, agora quem vai tocar essa situação sou eu, a Bruna adulta. Então você vai lá, conversa com seus pais, você faz uma apresentação. Então quem tá no comando ali é a Bruna adulta, a Bruna segura. Enquanto a sua criança interior, ela tá ali do seu ladinho, brincando e completamente segura e acolhida. Diferente daquela Bruna bebezinha que estava chorando ali no berço, que talvez se sentiu abandonada, se sentiu insegura e tudo mais. E essa insegurança que você sentiu ali no berço estava trazendo muito para a Bruna adulta, né? Porque você não conseguia se expressar de uma forma legal, sempre tinha um choro, você não conseguia, porque você é super comunicativa, né, Bru? E ali você não conseguia expressar o que você queria, né? Então, tipo, para a galera ver, né, que passar pelo protocolo, limpar o lixo emocional e ressignificar é muito maior do que apenas comer, né? Não tem nenhuma pessoa que já passou pelo protocolo e que não teve ganho secundário, sabe? Sempre tem, porque eu costumo dizer que o que acontece? Quando a gente... a causa da intolerância alimentar, geralmente ela vem atrelada com muitas outras coisas, né? Então é como se fosse um polvo. Começa aqui com a cabeça e depois vai trazendo os tentáculos. Então, começou com a intolerância alimentar, insegurança, choro excessivo, mas tudo é dentro de uma causa só, né? E essa causa, encontrando essa causa, limpando e ressignificando, os tentáculos eles se dissolvem. Então, aí é uma Bruna que pode comer, uma Bruna mais confiante, uma Bruna que consegue se expressar sem chorar e tudo mais. Então, é super legal, né? Deixa eu ativar aqui os comentários para ver se a galera tem alguma pergunta enquanto isso. Gente, vocês têm alguma pergunta aqui? Se vocês quiserem, antes da gente continuar, que eu desativei só para não ficar no rostinho da Bru. Se vocês tiverem, coloque aqui, senão a gente vai continuar, hein? Vamos ver. Ai, eu adoro falar com você. Enquanto a galera vai escrevendo, se tiver alguma coisa, só para falar, gente, semana que vem eu vou falar sobre intolerância alimentar e ansiedade. Vai ser muito legal. Até comprei um negocinho aqui pra gente, para eu mostrar para vocês como é que funciona essa panela de pressão.
A Felicity, com relação à criança interior, como falar com ela sem parecer autoritária? A gente tem que falar, Fê, de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma direta, mas com amorosidade. Como é que você gostaria que a sua mãe, eu não sei se você tem algum problema com o pai, com a mãe, mas assim, como é que você gostaria, se você fosse criança, que um adulto te explicasse uma coisa que você não sabe? Porque você tem que estar numa posição de que você tem o conhecimento ali, mas tem que ter uma amorosidade, né, Bru? A gente não pode, por exemplo, se uma Sim. criança vem, a criança vem e fala, não faz isso, sendo que ela está fazendo algo errado. Então, você tem que colocar uma certa energia, mas sempre com carinho, com amorosidade. Então, isso que você tem que fazer. E é um treino. E aí, você não pode ser nem muito mole e nem muito dura, né? Então, tem que saber dosar. Como é que você... É só pensar assim, como é que você gostaria que um adulto conversasse com você, te explicasse algo que você não sabia quando você era criança? Então, aí você vai saber certinho como que você deveria. Deixa eu ver aqui. Eu vi que alguém perguntou ali sobre quanto tempo, né? Eu passei por 3 sessões do protocolo. E a introdução dos alimentos, ela é periódica. Então, depois da primeira sessão, eu fui lá, né? Comi alguma coisinha que era um pouco mais processada, não um leite in natura ali, por exemplo. E aí você vai acompanhando como você se sente. Mas depois da terceira sessão, acho que meu progresso foi até bem rápido, né, Ju? Depois de um mês eu já tava, tipo, comendo normal mesmo. Sim, porque na sua terceira sessão eu lembro que acho que a gente até gravou o depoimento que você já estava de alta. Sim, mesmo, já. né? Então, foi muito rápido mesmo. A Elo perguntando aqui, a terapia seria ideal para quem sofre de bruxismo? Elo, assim, o bruxismo é raiva contida pela nova medicina germânica. O que acontece? Quando, né, os animais eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Eles mostram os dentes, né? Então ele fica com aquele dentão assim e tudo mais. Só que o que acontece? Nós, seres humanos, a gente, quando se sente ameaçado, a gente não mostra os dentes, né? Mas a gente segura aqui, a gente finge, né? A gente vai segurando, ou seja, provavelmente tem muita raiva. Outro indício, né, pela linguagem do corpo, quem rói as unhas também é uma pessoa que precisa sempre estar escondendo a raiva, ou seja, talvez você de forma consciente ou inconsciente tem muita raiva dentro de você e que precisa sim ser externalizado para que o bruxismo desapareça. A Estela perguntando, Bruna, hoje em dia você come tudo sem sentir nenhum sintoma? Sim. Eu brinquei com a Ju que eu ia aparecer comendo um doce, mas... Come tudo, né? Aliás, gente, Sim. a Bru, ela faz uns doces maravilhosos. Quem for de São Paulo, eu super recomendo, porque eu ganhei vários doces no dia da minha alta. Ó, uma coisa que eu gostava quando eu fazia atendimento era dos presentes que eu ganhava. E isso eu sinto falta. Ó, quem é do time de ex-intolerante alimentar, se quiser mandar recebidos pela minha... A terapeuta que pede, né? A Felicity falava assim, eu apanhava sem razão e de forma violenta. Exatamente. Precisa pegar a sua criança interior e passar todo o carinho, a amorosidade e a segurança. Provavelmente existe uma insegurança muito grande dentro de você, ou uma raiva muito grande de você apanhar muito. Então, a gente precisa o quê? Limpar esse lixo emocional, ressignificar, acolher a sua criança interior para que ela se sinta segura e aí esse mulherão crescer aí dentro de você. Muito bem. A Elo falando, tem esse problema desde pequena e nunca consegui cura. Elo, é o seu sistema que tá tanto pela linguagem do corpo quanto pela decodificação do corpo, que é a nova medicina germânica, o bruxismo aqui, ele não precisa ficar todo plaquinha, nada disso. Você resolvendo o conflito emocional que existe aí dentro de você, o bruxismo, ele melhora bastante. Muito bem. Meninas, aproveitando o merchan, a Gil falou dos doces. Eu tenho uma doceria aqui no Instagram, que chama Los Dulces Doceria. Quem quiser seguir a página. E para mim era super difícil, inclusive, porque eu já fazia os doces, né, enquanto eu era intolerante alimentar. E às vezes, né, você queria testar uma receita ali, provar, para ver se estava tudo ok.
e aquilo acabava, né, e acabava passando mal com aquilo. E hoje já é tudo muito mais fácil. Exatamente. Gente, olha, eu super recomendo, porque eu me lembro até hoje da tortinha de óleo, gente. Vou mandar pro correio, Ju. Quem for de São Paulo pode pedir a torta de óleo da Bru, que é assim, é surreal, né? Quer dizer, quem for do time de ex-intolerante. Agora, quem é intolerante ainda espera passar pelo protocolo, pelo amor de Deus. Muito bem, muito bem. Gente, eu acho que, Bru, você tem mais alguma coisa que você lembra, assim, que você queria contar para o pessoal? Como é que mudanças a mais? Porque eu me lembro que você era chorona, né? Que você está muito mais autoconfiante. E eu acredito também que isso também foi um passo importante para a sua expansão de consciência, né, Bru? Para você entender como a Bruna funciona, né? E acabar se respeitando, porque a gente não entra naquele pacotinho, né, dentro da Matrix, porque você tem que ser assim, assado, não pode chorar, não pode isso. Pode chorar sim, pode expressar as suas emoções, porque quando a gente expressa as nossas emoções, a gente é forte, né? Muito pelo contrário do que a maioria fala, ah, porque você chora e você é fraca. Não, hoje em dia, no meu conceito, uma pessoa que sabe demonstrar emoções é uma pessoa muito mais forte do que uma pessoa que fica ali colocando aquela emoção dentro de uma panela de pressão para ter um sintoma físico, quem sabe, ou emocional muito forte, né, Bruno? Sim. Como eu disse um pouquinho antes, assim, o voltar a comer os alimentos, lógico que é o benefício maravilhoso. Mas você percebe que a sua intolerância era realmente só a pontinha de um iceberg, né? Você só não comia os alimentos por conta de um monte de outros sentimentos que estavam te atrapalhando ali. E aí atrapalham nos seus relacionamentos, sejam familiares, sejam de trabalho, né? Na sua vida como um todo, assim. Então, até disciplina, assim, hoje eu acordo todos os dias, 5 e pouco da manhã, eu vou correr, eu sou uma pessoa extremamente mais disposta, eu consigo expor as minhas opiniões sem vir aquele sentimento que vinha aflorado. O choro realmente não era um problema, mas era porque eu não conseguia colocar o que a Bruna pensava, porque a Bruna era uma menina que se sentia coagida, né? Que ela não podia expor ali a opinião dela. Então, é muito ganho secundário, terciário, muito, assim. É uma sensação muito boa. E me abriu para um novo mundo, né? Eu mantive o contato com a Ju, mesmo depois de eu ter passado pelo protocolo. Comecei a estudar, participo do grupo do WhatsApp da Ju, onde ela dá ideias todas as semanas. Então, assim, acho que é um processo também de você manter. De você se manter estudando, de você se manter se conhecendo. Né? Agora eu leio bastante coisa sobre física quântica, sobre o poder que nós temos sobre a nossa vida, o que a gente pode criar para a nossa vida. Então, assim, hoje eu tenho certeza, eu não vou voltar a ser intolerante alimentar nunca mais. E tem vários outros benefícios e outras coisas que eu vou melhorar na minha vida diariamente. Prosperidade, saúde, né? Porque eu coloco isso para mim todo dia. Exatamente, você entendeu, né, gente? A Bru, ela entendeu certinho o que eu falo para vocês. E quem não tá lá no nosso time de ex-intolerante alimentar, super recomendo. É uma comunidade lá no WhatsApp, tá, gente? Ela é gratuita. Eu posto 1 a 2 vezes na semana dicas. Hoje eu postei dicas de 4 livros de autoconhecimento incríveis que fala de saúde, prosperidade, abundância, de como a nossa mente funciona. E aí o que acontece, né? No meu e-book eu até falo isso também, Bru, que quando a pessoa ela está intolerante alimentar, é o corpo que comanda. E quando a gente está com a limpeza de lixo emocional, a gente ressignificou, é a nossa mente que comanda o nosso corpo. E é assim que tem que ser, né? Porque daí os nossos pensamentos, falando um pouco da mecânica quântica, os nossos pensamentos, eles guiam as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aí vira uma bola de neve. Da mesma forma que quando a gente não tem consciência disso, muitas vezes a gente foca no negativo, né? Quando a gente tem consciência que nem você está expandindo cada vez mais, está tendo muito mais autoconhecimento, estudando, você está focando aonde? Na prosperidade, na abundância, no amor, no sucesso, na saúde e tudo mais. E aí o ganho, né, Bro, é gigantesco, né? É gigantesco. Eu me lembro até que uma das técnicas que eu ensinei lá no grupo, né? Eu tinha te ensinado e você deu até o depoimento lá, né? Que assim, ela tinha, gente, colocado uma meta para ela que acho que não lembro do que era, mas que ia durar 6 meses.
E o negócio aconteceu muito rápido, simplesmente pela forma como ela passou a mudar aquela situação, né? Então, assim, o ganho que a gente tem quando a gente está no controle da nossa mente, não do nosso corpo, gente, olha, é incrível. Assim, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando disso, porque eu amo falar Eu disso. brinco que chega a ser assustador e eu passei esse exercício assim para um monte de gente da minha lista de contatos que eu sei que, né, gosta sobre isso. Eu mentalizava e falava tudo de uma mesma coisa, né? Uma mesma coisa, uma mesma coisa. E a hora que acontece, você fica assim abismado. Você fala, meu Deus. Exatamente. E isso acontece, Bru, falando um pouquinho, né, explicando por quê. Quando a gente tem lixo emocional, a gente tem uma frequência que ela é bem baixinha, né? Então, às vezes a gente vibra no medo, na tristeza, na apatia. Então, a gente tem uma frequência que ela vai vibrando assim. Quando a gente limpa o lixo emocional, a gente vai, às vezes, para a frequência da neutralidade, que já é 200, 250 Hz, e aí a nossa onda, ela fica maior. E com isso, o nosso poder de cocriação, ele é muito maior. Ou seja, um negocinho que você ia demorar muito tempo para alcançar, quando você está ali plena, com o seu lixo emocional que já limpou, que você ressignificou, a gente faz uma reprogramação mental, onde você se sente bem, saudável, feliz, a frequência aumenta. A frequência aumentando, as coisas acontecem muito mais rápido, né? De uma forma assim que a gente fala, nossa, mas eu não estava esperando agora, né? E a gente fica super feliz, né? E que muitas vezes as pessoas que não têm ainda, que têm muito lixo emocional, que vibram no medo, na tristeza, na apatia, na raiva, elas não conseguem olhar para isso, não conseguem fazer esse tipo de cocriação, né? Por quê? Porque existe tanta coisa ali dentro dela, tanto ficar remoendo os pensamentos, os sentimentos, as emoções, fica naquele, ai, porque se eu tivesse feito isso, ai, porque fulano me maltratou, me bateu, me traiu, e fica remoendo todas aquelas histórias, né? O que que acontece? Ela não consegue vibrar e cocriar coisas muito gigantescas para ela, né? Então, quando a gente limpa tudo isso, as coisas acontecem muito rápido, né? Muito bem, gente, vou aqui vou ativar novamente os comentários. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para a Bru, coloquem aqui. Vamos ver. A Amanda falando, o acolhimento é tudo mesmo, cura muito, exatamente. O acolhimento, quando a nossa criança interior, Amanda, ela está acolhida, ela se sente segura e fortalecida, nós nos tornamos um adulto muito seguro, muito empoderado e fala, cara, eu tô seguro, eu consigo conquistar o mundo, entendeu? Eu falo isso por experiência própria. Minha vida mudou completamente, muito rapidamente, por quê? Porque eu acolhi a minha criança interior. E a partir do momento que a gente se sente seguro, foi como a Bru falou, as coisas acontecem assim num grau muito, muito rápido, que a gente nem vê, né? Ô, Gil, e voltando um pouco na coisa da ponta do iceberg, né? Eu comentei com você na época do protocolo e quando eu era criança eu tinha muita dor de barriga, né? Eu tinha muitas dores de estômago. Mas assim, isso há 20 e tantos anos atrás, 25, 26 anos atrás, intolerância alimentar não era um assunto comum, né? Teste de intolerância à lactose, acho que nem existia. E eu ia muito em médico, né? Eu fiz, com 27 anos, eu já fiz mais de 10 endoscopias, com certeza, assim. E ninguém descobria o que eu tinha, né? Eu não tinha o teste para fazer, realmente. Eu, para falar a verdade, nunca nem fiz o teste de verdade, né? Quando eu fui fazer depois de adulto, meu teste foi: fica sem comer nada e toma 2 copos de iogurte. É batata, assim. Com certeza eu sou intolerante à lactose. Então, o problema já vinha lá de quando eu tinha, tipo, 5, 6 anos. Ele já estava ali. Né? Eu só não sabia o que era. Eu não sabia o quanto isso impactava na minha vida e o quanto que isso foi evoluindo. E aí, quando chegou nos 25, 23, foi quando eu não conseguia comer mais nada mesmo. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece, né, Bru? A emoção ali já estava dentro de você há muito tempo, né? E é o que eu sempre falo, né? A gente tem esse copinho aqui e dia após dia a gente vai colocando uma gotinha, né? Então, quando você tinha lá, era pequenininha, os sintomas eles já estavam florescendo, né? E o que acontece agora, quando você fez 20 e poucos anos, os sintomas eles pioraram cada vez mais, mas dia após dia ele foi aumentando, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Alô, Xavier. Ainda não posso investir no protocolo, mas o que eu posso fazer para já ir melhorando a intolerância? Legal, Lu.
Lu, acompanhe as nossas lives toda terça-feira às 19 horas. Você pode ter muitos insights aqui. Lá no meu YouTube, Lu, tem 3 áudios de auto-hipnose que eu disponibilizo de forma gratuita. Inclusive, tem uma recente que eu pus lá, que é sobre essa relação que você tem com o alimento. E os áudios de auto-hipnose você pode escutar todos os dias. Não tem contraindicação, quanto mais melhor, tá? Você pode começar também adquirindo o meu e-book. Ele tem um valor bem baixinho, tá? Lá você vai entender como a sua mente funciona. Eu explico como o seu corpo manda hoje em dia na sua mente. Foi o que eu estava aqui conversando com a Bru. E no e-book você também, de bônus, recebe uma autoterapia guiada que você vai fazer sozinha, que é só você colocar um fonezinho de ouvido e aí você já vai começar a acolher a sua criança interior. Muito bem. Mesmo eu passando pelo protocolo, eu ouço os áudios diariamente, praticamente. Ah lá, legal, legal, porque dá um bem-estar, né? O benefício é muito grande, porque aí a gente está reprogramando, ou seja, a gente está deixando o nosso copinho limpo com água cristalina todos os dias, né? Então, assim, fantástico, pode continuar, Bruno. A Luísa, eu consigo acolher a minha criança interior ou preciso da ajuda profissional? Lu, aí depende muito. Se você conseguir, por exemplo, eu hoje em dia, a maioria dos processos terapêuticos que eu faço são autoterapia, porque hoje em dia eu tenho as ferramentas necessárias que eu preciso para acolher a minha criança interior e quando é necessário eu faço autoterapia. Agora depende das ferramentas que você tem, que você conhece. Se você entender que sozinha você não está conseguindo acolher a sua criança interior, aí é necessário buscar a ajuda de um profissional. Aí Lila Bela, eu tenho muitos traumas. E quando era adolescente, eu tinha muito medo de ter dor de barriga na escola e eu era saudável. Nem comia muito antes de ir para aula com esse medo. Exatamente, isso acontece, gente, olha, assim, um dos campeões que tem de intolerância alimentar, tem casos que é muito recorrente, né? Então, por exemplo, assim, é sempre na escolinha. Tá? Então, às vezes você tá ali na escolinha e aconteceu alguma coisa, você às vezes fez xixi na calça, fez cocô na calça sem querer, ou tava brincando muito ali e não queria parar de se divertir para ir no banheiro, e às vezes faz cocô na calça e vira aquele trauma gigantesco. Então, se você desde pequenininha tem um trauma, ou você viu alguém passando mal na escolinha e você se sentiu desconfortável pela criança, ou você pode ter escutado uma história de alguém que passou mal quando você era criança, enfim, alguma coisa tem, porque esses medos, eles não aparecem assim do nada, ou você viu uma situação quando criança, ou você escutou algo que fez com que você tinha esse medo, mesmo não tendo passado pela situação. Muito bem. Ah lá, a Dani falando, meu filho teve intolerância alimentar e usei frases de como você é amado, desejado, saudável. Acreditei muito na cura dele. Resultado, ele se curou. Ele tinha intolerância ao glúten e lactose. Era um terror, exatamente, Dani, parabéns. Existe até técnicas de hipnose que a gente chama de hipnokids, que a gente pode fazer com os filhos até 5 anos de idade, para a gente lotar o subconsciente dele de frases positivas, a gente ir programando aquela criança para ela ser saudável, para ela ser forte, para ela se sentir amada, acolhida e tudo mais. Acho que a gente poderia até fazer uma live sobre isso, de como utilizar o poder da programação, que no caso para crianças, né, a gente está programando a criança para como deixar uma criança, porque assim, o que acontece? Até os 5 anos de idade, o subconsciente da criança é totalmente aberto. Então, se você ficar falando a mesma coisa, você é burro, você não presta, você é medroso, você é muito chorão, não sei o que lá, essa criança você vai ser programado nela isso. E se a gente, que nem a Dani falou, eu fico mandando informações de que é amado, que é seguro, vai mudando as programações e automaticamente, quando a criança é pequenininha, pronto, já é o suficiente para reprogramar e ter tantos benefícios aí. Ah lá, ele tinha 3 aninhos, exatamente.
A Célia falando, tenho intolerância, só que agora não posso comer mais nada porque tudo me dá alergia. Já fiz vários testes de alergia e não dá nada, mas fico toda ferida de alergia. Isso acontece porque provavelmente, Célia, isso é muito comum, tá? Não é no corpo físico, não, como é que eu vou explicar? Você faz o exame e você não tem nada, mas na hora que você consome o alimento, você tem. Ou seja, qual é a relação que você tem com esse alimento emocionalmente falando? O que determinado alimento te traz de memórias negativas? O que será que você já passou na sua vida que quando você consome determinados alimentos faz com que o seu sistema reaja a isso? O que foi de negativo? Então precisa ajustar. Olha lá, gente, vamos ver. A Felice te falando. Uma vez, quando criança, tive crise de diarreia numa casa de amigos da família e senti muita vergonha. Exatamente, preciso o quê? Acolher essa criança interior. Porque, gente, todo mundo, desculpa, mas todo mundo já teve uma dor de barriga, né? Quem que não teve uma dor de barriga que atira a primeira pedra, né? Não precisa ser intolerante alimentar para que isso aconteça. E aí, às vezes, foi uma situação tão desafiadora, ou às vezes nem foi uma situação desafiadora, mas quando você é criança, você vê no mundo lúdico algo que era pequeno, na sua concepção foi algo gigantesco. Então, o que você precisa fazer? Acolher a sua criança interior. Era exatamente o que a Bru falou. Eu acordei, eu era pequenininha, eu acordei no escuro à noite chorando. Meus pais logo vieram me acolher, mas foi 2 minutos que foi de terror para mim e que me trouxe insegurança. Então, precisa acolher realmente a sua criança interior. Muito bem, gente. Vocês têm mais perguntas aqui para Bru? Esse bate-papo aqui, olha a hora, Bru, passou muito rápido. Sempre, né? Sempre bom falar com você. Olha lá, a Anne falando, eu era uma criança entupida, sentia muita dor. Deixa eu tomar uma água aqui. Anne, hoje eu dei alta para Deb. Vai vir o depoimento dela, eu espero que amanhã. Vou ver com o pessoal se eles conseguem editar. Deb, Anne, a Deb, ela faz agora parte do time de ex-intolerante, recebeu alta hoje, gravou um depoimento, e ela conta que ela sofria muita dificuldade para ir no banheiro. Ela ficava dias sem... Gente, vocês precisavam ver. Vocês vão ver amanhã, se der, se eu postar. A alegria dela, ela falando. Gente, é sensacional o depoimento. É muito bom ir no banheiro e tudo mais, porque só, principalmente, né, quem tem o intestino preso, que sente muita dor, tem hemorroidas, tem ressecamento, sabe como é bom sentar no banheiro e ir no banheiro sem qualquer problema, sabe? Tipo, no nosso caso, meu e da Bruna, a gente tinha que sair correndo para ir no banheiro, né? Já era o contrário, mas o oposto também é ruim, de você sentir ressecado, de você tentar ir no banheiro e você não conseguir, você fica enfesado. E aí, o que acontece? Você tem que procurar o que você tem. Geralmente, quem tem o intestino preso são o quê? São pessoas que têm medo, são pessoas controladoras, pessoas que gostam de estar no controle de tudo, saber da situação, pessoas que são agarradas às pessoas, objetos, situações, lugares. Uma criança que às vezes foi muito medrosa. Então, tem que ir atrás da causa raiz que faz com que o seu intestino hoje esteja dessa forma. Vai vir depoimento da Deb aqui, vocês assistam, por favor. Depois vocês me contem o que vocês acharam. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta para a Bru aqui? Ai, muito bom, gente. Acho que não, né, Bru? Ai, sempre bom falar com você, ver seu rostinho. Gente, a Bru, a gente troca bastante... A gente acabou, né, trocando bastante informação. A Bru sempre me pergunta sobre física quântica. Ju, me dá aqui uma dica de livro. Olha, tô assim, tô assado. E, gente, quem sabe, quem já passou pelo protocolo, e hoje mesmo eu coloquei lá no grupo de WhatsApp que falar de mecânica quântica para mim é uma coisa que eu sinto muito tesão, eu sinto muito prazer, porque a mudança que tem quando a pessoa realmente quer colocar em prática tudo que a mecânica quântica é uma das leis universais que tem, a vida muda completamente. E contem comigo para isso sempre. Bru, conta para mim, conte comigo para mim sempre. Muito bem.
Ah, então tá bom. Bru, muito obrigada. Amei conversar com você. Muito obrigada aí por a gente fazer parte, você fazer parte do nosso time, por ter confiado aí no protocolo. E é Obrigada isso. eu, Ju. Você sabe que eu sou muito grata, tanto por ter passado pelo protocolo e o quanto isso mudou a minha vida. E é muito legal ver que isso vai chegar a outras pessoas e é o caminho para ter um mundo melhor mesmo. Exatamente. Obrigada. Você tem um tiozinho aí, não tem? Acho Que que você sim. consegue sair? Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau. Isso aí, gente. Vocês viram que fantástico? Ai, gente, sou apaixonada por esse time de ex-intolerante alimentar. Um cliente mais lindo que o outro. E, gente, me conta, vocês têm mais perguntas aqui para mim? Vocês têm mais? A Hilda falando, eu tinha muita intolerância quando bebê. Minha mãe trocou leite de vaca por leite de cabra. Fiquei curada. Agora, depois de adulta, com 60 anos, voltou. Hilda, se você não assistiu a live número 4, tá? Ela tá salva ali no IGTV. Eu conto e eu explico exatamente por que que isso tá aparecendo agora com 60 anos, tá bom? É porque o seu copinho, a sua mente subconsciente, ela fez o quê? Ela transbordou, tá bom? Então você precisa ir atrás das causas raízes que estão te deixando intolerante novamente. Tem dica de livros para pessoas controladoras? É autoconhecimento. Você tem que entender que eu tô aqui, gente, até os livros que eu tirei foto, ó. Tem esse livro aqui, Peça e Será Atendido. É muito legal porque ele coloca, ele ensina a mecânica quântica na prática. Sabe como é que eu e a gente estava conversando com a Bru, né? E aí o que acontece? Como que você vai colocar isso em prática? Tem um livro, gente, que é um livro que eu já estudei milhões de vezes. É o meu livro de cabeceira. É esse aqui, ó, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Olhando assim, parece um livro que fala sobre dinheiro, mas não é, porque prosperidade é um negócio muito maior do que apenas dinheiro. Tem pessoas que são milionárias e não são prósperas, tá? Então, eu recomendo muito esse livro. E o que que acontece? Quando a gente confia tanto em Deus, no universo, que tudo coopera para o nosso bem, e quando a gente está aqui focado e com atenção nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e que você tenha consciência de que tudo coopera para o seu bem, o que que acontece? Você solta. E aí, quando você solta, você relaxa. E aí, quando você relaxa, todo o seu sistema relaxa, inclusive o seu intestino. E aí você vai no banheiro. Então, quando você perceber que você está ali no controle, que você quer controlar, que você está com medo, que você está agarrado, que você está nesse movimento, que você está tensa, solta. Meditação também ajuda. Amanda falando, adoramos o conteúdo, fico feliz, Amanda. Muito bom. A Bela falando, meu sonho é ser time de ex-intolerante alimentar. Tenho certeza que vou ser muito feliz em viver a vida de verdade. Exatamente, vai ser um prazer te auxiliar a tudo que você precisar. E eu tenho certeza que muito em breve você já vai fazer parte. Para criança é muito mais rápido, então, porque eles não têm tantos bloqueios. Criança, foi como eu falei, até os 5 anos de idade, o subconsciente da pessoa está extremamente aberto, né? Então, às vezes, só com sugestões positivas você já consegue reprogramar a mente. Ou então precisa fazer processos terapêuticos. Eu não trabalho com crianças, tá? Vou tomar uma água aqui, pessoal. Eu hoje não trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes acima de 15 e 16 anos. Mas, por exemplo, você concorda comigo que uma criança de 5 anos, ela não passou por tantas situações desafiadoras quanto uma pessoa de 40, 50 anos? Então, ela tem menos lixo emocional. Tendo menos lixo emocional, tem menos coisas para serem ressignificadas. Anne, para você saber o valor do protocolo e todas as informações, é só clicar ali no link que está na minha biografia e mandar uma mensagem lá no WhatsApp, que aí a Ana te passa tudo certinho, as informações.
Isso, Cris. O segundo livro que eu falei é da Catarine. Isso mesmo. Olha, gente, para vocês verem, é um livro que eu não li, é um livro que eu estudei, tá? Eu super recomendo esse livro. E todas as pessoas que eu já recomendei, todas falaram, é um livro incrível. Tanto que eu já li tantas vezes, gente, esse livro aqui, que ele é um livro de cabeceira que às vezes eu abro assim, tipo, aqui assim, em algum, e aí o que que acontece? Eu fico meditando em cima daquele capítulo a semana inteira. E eu fico meditando, e eu fico pensando como é que eu vou evoluir mais, como é que eu vou crescer mais com isso, como é que eu consigo colocar isso em prática. Porque, gente, autoconhecimento é daqui para o resto da vida. Entendeu? E aí eu costumo dizer que quando o bichinho do autoconhecimento te pica, você não quer mais sair dele. Porque os benefícios, gente, é tão incrível, é tão maravilhoso, é tão poderoso você se assumir como você é, porque você entende como o seu sistema funciona. Ah, a Juliana é assim, assado. E aí, quando vem uma pessoa e diz ao contrário do que você é, ou vem falando algo negativo para você, você tá tão segura de você mesmo que você fala, eu agradeço o seu comentário, mas isso é a forma como você me vê, não é a forma como eu me enxergo. Sendo que antigamente um comentário negativo entraria direto no meu sistema e o que, que ia acontecer? Eu ia ficar mal, eu ia ficar triste e ia levar isso como uma verdade absoluta. Então, gente, autoconhecimento é pra vida. Seu Edmilson, boa noite, muito obrigada. E é isso, amores. Vocês têm mais alguma dúvida? Já são quase 8 horas. Ó, um livrinho bom também é esse aqui, ó, A Boa Sorte. Para vocês verem que quando a gente assume, quer assumir definitivamente o controle da nossa vida, tudo coopera. Porque quando a gente, esse livrinho aqui, o que que acontece? Ele fala que quando a gente reclama de tudo e a gente joga a responsabilidade, a nossa responsabilidade em cima do outro, a gente não tem nada, a gente não ganha nada. A posição de vitimismo que a gente tem dentro da gente, ah, porque meu marido fez isso, ai, porque meu filho, ai, porque meu sócio, e você fica remoendo aquilo e jogando a culpa na outra pessoa, você não vai sair do lugar onde você está e muito provavelmente os seus sintomas eles vão piorar. E esse livrinho aqui, ó, A Boa Sorte, ele fala exatamente como é que a gente constrói a nossa própria boa sorte, ou seja, como é que a gente constrói a nossa saúde, como é que a gente constrói os nossos relacionamentos, sejam amorosos, sociais, pessoais, na empresa, no trabalho, enfim. Então, acho que vale super, super a pena. Eu amo ler, amo, amo, amo. E eu acho que quanto mais a gente lê, mais autoconhecimento a gente vai tendo. E também não adianta, né, gente? Autoconhecimento, a gente ter muito conhecimento e esse conhecimento não descer para o coração, a gente não colocar em prática. E é isso, amores. Vocês têm mais alguma dúvida? Vou ficar mais um minuto aqui, vou tomar uma água. Enquanto eu tomo, alguém escreve aqui o que quer, senão eu vou dar o tema da nossa próxima live. Gente, semana passada, quinta passada, eu fiz uma live com o Helder sobre ansiedade. E a galera veio me fazer tanta pergunta, mas tanta pergunta, que eu decidi fazer uma live específica sobre ansiedade e intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Então, já anota aí. Terça-feira que vem, às 19 horas, a gente vai falar sobre ansiedade e intolerância alimentar. Põe aqui para mim, assim, põe uma mãozinha. Quem é intolerante alimentar e também sente ansiedade? Põe aqui, deixa eu ver. Quem é que gostou desse tema aqui? Coloca para eu saber. Ai, eu também sou intolerante. Ju, ai, eu também sinto uma ansiedade. E aí, quando bate aquela ansiedade, meu Deus, meu intestino ele piora, eu não sei controlar, os meus sintomas pioram. E aí, os meus sintomas pioram, e aí minha intolerância piora, e vira aquela bola de neve, né? Olha lá, gente. A Angélica, a Cris, tá vendo? É a galera, quero todo mundo aqui. Terça-feira que vem, preparei uma live, comprei até um negócio super legal que vocês vão super entender, vai ficar bem didático. Amores, dá um coraçãozinho aqui pra mim se vocês gostaram.
Daqui 2 minutinhos eu só vou baixar a live, tá bom? E eu já vou postar ela aqui no Instagram. Se essa live fez muito sentido para você, se você gostou, quando eu postar lá no meu feed, dá um coraçãozinho, dá um like, fala, Ju, gostei da live, semana que vem tô aqui com você de novo. Coloca isso para mim, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Então, assim, é uma forma de troca, né? A gente estava falando de universo, né? Eu tô aqui dispondo meu tempo com vocês, explicando tudo, e uma forma de vocês retribuírem isso para mim é lá curtindo, dando um joinha, comentando. Isso faz muita diferença no meu trabalho e é gratuito, tá bom? E é isso, amores. Um beijo para vocês e bom resto de semana. Até mais.